Mas para mim, a gente Bom, abra comigo sua Bíblia no livro de Provérbios 20 e já vamos aqui meditar um pouquinho a respeito desses conselhos que o Senhor tem para nós. É, Provérbios 20 diz assim: o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas um sensato envolve-se neles. Versículo 4 diz: o preguiçoso não ara as terras, porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Versículo 5: os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. 6. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? O justo anda na sua integridade. Felizes são os seus filhos depois dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar com os seus olhos, dispersa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? O Senhor detesta o uso de dois pesos e duas medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Se o que faz é puro e reto, o ouvido que ouve, os olhos que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ame o sono para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Você terá pão de sobra. Versículo 14. Não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. É forte isso aqui, né? O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Versículo 18 diz: os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Se alguém amaldiçoa o seu pai ou sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoado. Não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor e ele o livrará. O Senhor detesta o uso de dois pesos e uma balança desonesta não é boa. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? É uma armadilha dizer precipitadamente isto é santo e só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Bondade e fidelidade preservam o rei, e com bondade que ele sustém com bondade que ele sustém o seu trono. A glória dos jovens e a sua força e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Eu dei uma lida aqui no versículo 20, só para a gente ter uma noção de algumas lições que a gente pode tirar para a nossa vida. E eu já coloquei um tema nessa mensagem. O tema é vivendo com sabedoria, integridade e confiança em Deus. Vivendo com sabedoria, integridade e confiança em Deus. O livro de Provérbios, a gente sabe que é um livro muito rico, que nos aconselha, né? Tem muitos conselhos práticos para a nossa vida.
da nossa vida diária. É um livro que foi, na verdade, o capítulo 20 de Provérbios é uma verdadeira coleção de sabedoria prática, fornecendo orientações claras sobre como viver uma vida íntegra e diligente. E é uma vida íntegra e diligente, e sabendo que ela é centrada no temor do Senhor, escrito no contexto do reino próspero e estável durante o reinado de Salomão. Este capítulo fala diretamente aos desafios da vida diária, desde questões de honestidade e trabalho até o controle da língua e a confiança na justiça divina. O contexto histórico do livro de Provérbios, capítulo 20, em específico, o contexto histórico de Provérbios, o autor de Provérbios é atribuído em grande parte a Salomão, que recebeu sabedoria de Deus. E lá no livro de 1 Reis 3, 9, 12, a gente vai ver isso. Outros sábios também contribuíram. O objetivo do livro, ensinar sabedoria prática e discernimento espiritual, destacando como viver de forma piedosa em relação a Deus, aos outros e a si mesmo. Foi um momento histórico durante o reinado de Salomão. Israel experimentava um período de estabilidade política, econômica e espiritual, permitindo reflexões profundas sobre a vida e a sabedoria. Israel tinha acabado de sair de um grande exílio, né? O capítulo 20 é uma coleção de máxima abordagem ao comportamento humano, destacando a importância da integridade, prudência e confiança no Senhor. A gente aqui vai ver, a gente já percebe isso no versículo 1. No versículo 2, a gente já vai começando a ver outros conselhos. Aqui no versículo 2, fala do trabalho, da diligência. A preguiça leva à pobreza, enquanto o trabalho diligente traz recompensas. Então, a gente vai ver Salomão aqui, ele nos dando muitos conselhos a respeito do livro de Salomão. São conselhos práticos para a nossa vida diária. No versículo 2, a gente aprende a respeitar as autoridades, né? E respalda esse versículo lá no livro de Romanos 13, 1, 2. Respeitar a autoridade. Versículo 4, trabalhe diligentemente em todas as áreas da sua vida, aproveitando as estações de oportunidade que o Senhor nos dá. Eu vou dar uma paradinha aqui no versículo 2. Quantas vezes nós perdemos, quantas vezes nós, eu não vou nem dizer perdemos, porque crente nunca perde, mas quantas vezes nós deixamos de ganhar, né? Por não observar as oportunidades que o Senhor nos dá. Isso é na nossa prática diária, né, com os nossos filhos, com a nossa família, muitas vezes até mesmo na orientação dos nossos filhos, na educação. Né? Quantas vezes nós perdemos a oportunidade, quanto nós deixamos de ganhar por isso? Por perdermos a oportunidade, as estações, aproveitar as estações. Nós sabemos que a vida do ser humano ela é feita de oportunidade e estações. E quantas vezes nós deixamos de aproveitar? Eu conheço pais e mães que chegam para mim e falam, missionária, eu trabalhei tanto, eu me envolvi tanto com o trabalho que eu não vi os meus filhos crescerem. Eu não acompanhei a educação dos meus filhos. Quando eu percebi, eles já estavam já adolescentes. Quando eu percebi, eles já estavam adultos. Oportunidades, estações que Deus nos dá, né? E nós deixamos de aproveitar para o nosso crescimento e muitas vezes para o crescimento da nossa família, para o desenvolvimento dos nossos filhos, oportunidades que nós deixamos de aproveitar. Às vezes vemos isso como algo comum, né? Como algo sem um determinado valor que tem, e deixamos de aproveitar e deixamos de construir coisas importantes, muitas vezes no crescimento, no amadurecimento, né? Na formação dos nossos filhos, por não aproveitarmos as estações e as oportunidades que o Senhor nos dá. Então, que nós venhamos aprender com esse versículo 2 do livro de Salomão, né? A aproveitarmos as oportunidades, a ficarmos atentos, a sermos sensíveis às estações e às oportunidades que o Senhor nos dá.
E muitas vezes na nossa vida mesmo, né, já adulta, na nossa vida diária, nós andamos numa correria tão grande que hoje a gente corre tanto, não sei para chegar onde, mas corremos muito, né? E às vezes a gente corre, 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 não chega a lugar nenhum, né? E quando a gente confia no Senhor, quando a gente para observar os conselhos que o Senhor nos dá, certamente nós teremos uma vida mais relevante, mais próspera, uma vida de testemunho, né? Que o Senhor nos ensine, continue nos ensinando com a sua palavra. Aqui no versículo 4 diz assim: trabalhe diligentemente em todas as áreas da vida, né? Perdão, foi o versículo 4 que eu li, aproveitando as estações e as oportunidades que o Senhor nos dá. Versículo 7 diz assim: viva de forma íntegra, sabendo que as suas ações podem inspirar e abençoar outros. Olha que responsabilidade que nós temos. Olha que responsabilidade que nós temos. Recentemente eu estava aconselhando um jovem, ele chegou para mim e pediu ajuda, porque ele tinha um vício, né, do tabaco, e ele disse, muito novinho, e ele falou para mim, missionária, eu aprendi a fumar com a minha mãe, porque todas as vezes que ela ia fumar, ela pedia para acender um cigarro. E ele disse que com 11 anos ele se viciou no tabaco. Hoje ele está pedindo socorro, está pedindo ajuda. E aqui no versículo 7 diz assim: viva de forma íntegra, sabendo que as suas ações podem inspirar e abençoar outros. Que a nossa vida ela venha ser verdadeiramente, né, um canal de bênção, ela venha ser um canal de bênção para abençoar outras pessoas, inclusive na nossa casa, inclusive na criação dos nossos filhos, né, na convivência com os nossos esposos, com os nossos entes queridos, nós venhamos verdadeiramente sermos uma influência de Deus para a vida dessas pessoas, que elas possam olhar para nós e possam se inspirar nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, que o nosso comportamento venha influenciar pessoas para o bem, influenciar pessoas para perto, para que elas se aproximem mais de Deus. Nós temos essa responsabilidade, o livro de Provérbios nos dá esse conselho aqui, no versículo 27. Viva de forma íntegra, sabendo que as suas ações podem inspirar e abençoar. Se nós podemos inspirar e abençoar pessoas para o bem, para que elas sejam uma pessoa abençoada, para que elas tenham um futuro promissor em Deus, nós precisamos rever verdadeiramente as nossas ações todos os dias. Precisamos, em cada atitude, em cada comportamento, rever o que é que nós estamos passando, qual é a mensagem que nós estamos deixando para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos amigos, né? Que venhamos ter essa consciência no Senhor, sabendo que o nosso comportamento e as nossas ações têm influenciado pessoas, né? E eu creio em nome de Jesus, que aqui tem mulheres de Deus, mulheres abençoadas, né? Mulheres comprometidas com a palavra de Deus, e eu creio que as suas ações, o seu comportamento, as suas atitudes têm influenciado pessoas para que elas tenham um futuro promissor em Deus, e que isso venha começar pela criação dos nossos filhos, né? Que nós venhamos ser a verdadeira influência que eles precisam para que eles cresçam, sejam pessoas saudáveis, sejam pessoas tementes a Deus e que eles possam, né, ter uma descendência abençoada. Olha a responsabilidade que nós temos, né? E olha como é que o Senhor nos instrui. Nós não podemos dizer que nós erramos porque não fomos aconselhados, não fomos instruídos, né? Porque o livro de Provérbios é um livro de conselhos, né? E a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que guarda a palavra de Deus. Que nós venhamos hoje meditarmos nessa palavra. O versículo 10 diz assim: seja honesto e transparente em tudo o que faz, refletindo os padrões de Deus. Honesto. Seja honesto e transparente em tudo o que faz, refletindo os padrões de Deus. Eu tenho aconselhado pessoas, né? E recentemente eu fiz uma visita, tem 2 dias, e essa visita, enquanto a pessoa conversava comigo, Deus ele ia me direcionando. E eu falei para ela, a Bíblia diz no livro de Provérbios que aquele que encobre da sua transgressão nunca prosperará.
mas aquele que as confessa e deixa alcança a misericórdia. E ela parou e ficou, e eu falei assim, eu preciso te aconselhar, eu tenho um conselho bom para te dar, na palavra de Deus, mas você precisa ser transparente comigo, porque isso que está acontecendo agora na sua vida não é fruto do presente, é fruto do passado. Você precisa confessar e deixar. Precisamos entender essas coisas com a palavra de Deus para a nossa vida prática e também para saber como lidarmos com os nossos filhos. Hoje nós vivemos em um mundo cheio de mensagens subliminares e eles crescem nesse ambiente, porque eles vão para a escola, eles têm amigos que não são crentes, né? Eles têm relacionamentos com pessoas que não temem a Deus, e é mais fácil você refletir as ações e os valores de pessoas que você passa 12 horas com elas diariamente do que você se inspirar em pessoas que você passa horas, momentos. Então, observe. É o tempo que nós temos para olhar nos olhos dos nossos filhos, se é na mesa, né? Se é nas refeições. Então, pare tudo, olhe. Procure olhar se verdadeiramente ele tem sido verdadeiro com você, se ele tem sido verdadeiro com sua família, né? Procure analisar as ações e até as nossas também, né? Porque quantas vezes nós nos camuflamos para poder não encarar a realidade. Às vezes a pessoa de fora está vendo e está dizendo assim, olha, tem jeito, vamos orar, Deus tem um plano novo, mas a pessoa, ela está vivendo no contexto, mas ela não quer, dá trabalho, às vezes causa sofrimento, causa desconforto, porque vai ter que mexer em alguma coisa para poder. E toda mudança, todas as vezes que a gente mexe em alguma coisa, né, que está camuflada, vai causar, sim, desconforto, dores, vai requerer esforço, disposição, né, da nossa parte de investir nessas áreas. Eu conheço mães que hoje estão com filhos adolescentes já demonstrando, meninos que já estão demonstrando comportamentos de menina, mas ela não quer, dá trabalho causador, mas é melhor a gente sofrer agora, investindo com a palavra de Deus, porque é o que nos respalda e ver a transformação dos nossos filhos, do que guardar, encobrir. Né? Aqui no versículo 10 diz assim: seja honesto e transparente em tudo. Não é só com seu esposo, não é só com seus relacionamentos mais próximos, mas é em tudo, em tudo. E às vezes está debaixo dos nossos olhos, mas a gente não quer encarar, a gente não quer ter trabalho, a gente não quer mexer, olha, deixa aí, eu vou orando. Não, não existe mudança sem desconforto. Jesus, ele disse assim, não penses que eu vim trazer paz no mundo, não. Não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer guerra, porque eu vim para colocar a mãe no seu lugar, o filho no seu lugar, o esposo no seu lugar. Eu vim colocar as coisas no seu devido lugar. Estava uma bagunça, né? Irmãos se relacionando com irmãos, a família ela estava desajustada. Jesus disse assim: olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, até colocar as coisas no lugar. E é isso que nós não queremos. Nós não queremos desconforto. Nós não queremos sair, muitas vezes, da zona de conforto. E por não querermos sair, muitas vezes, da zona de conforto, deixamos de sermos transparentes. E o Senhor certamente cobrará de nós que o Espírito de Deus nos ensine através da sua palavra. Ser transparente em tudo. Percebeu algo que não está certo? Percebeu algo de errado? Encare, converse, ore a Deus antes, peça direção ao Espírito Santo, peça revestimento de graça a Deus em frente. É melhor a gente enfrentar e obter resposta de Deus do que camuflar e sofrer o dano. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus pela sua palavra. E no versículo 19 diz assim: seja confiável, evite espalhar ou ouvir fofocas. O tema que ultimamente tem sido um tema central, né? Em tantos lugares. Eu conheço filhos que dizem assim: eu não conto para minha mãe, porque ela, às vezes, conversando com as amigas, ela fala. Eu já tive adolescentes chegar para mim e falar: missionária, eu estou falando para a senhora, mas não conte para minha mãe. Como assim? Não, não conte para minha mãe, porque senão minha mãe vai falar para as amigas, minha mãe vai comentar com os parentes. Então,
precisamos ser confiáveis, né? Que possamos trazer esses conselhos para a nossa vida. Os nossos filhos têm que olhar para nós, eu estou me direcionando a nós, porque eu estou ministrando para mães e filhos que oram. Filhos também, os filhos, eles precisam confiar nos pais, né? Eles precisam entender que nós somos amigos, que nós queremos o bem deles. E muitas vezes, mães, né? Eu conheço mães que eu já conversei com mães por não vigiar, né? Por não estarem atentas aos conselhos que Deus nos dá. E aí sai espalhando notícias, pedindo ajuda a pessoas que não vai ajudar, só vai ficar sabendo, só vai espalhar, né? Só vai disseminar aquele mal. Que o Espírito Santo de Deus nos ensine, né? No momento de apuros, de dor, a nossa tendência é pedir socorro, é gritar, mas que nesse momento nós possamos parar e ouvirmos os conselhos que o Espírito de Deus tem para nós, né? Que possamos ser mães, amigas, mulheres confiáveis, que pessoas olhem para nós e sintam segurança em abrir suas vidas, né? Em contar muitas vezes as suas mazelas, porque as pessoas não contam suas mazelas por prazer. Quando elas contam, a alma está gritando, pedindo ajuda, né? E que nós possamos ter essa sensibilidade no espírito para entendermos a hora de nos levantarmos, para agir como mulher de Deus, né? Como mulher de Deus, né? Se é em oração, se é em conversa, se é em visita, se é em discipulado, se é em aconselhamento, eu não sei, mas que possamos verdadeiramente entendermos qual o plano de Deus para aquela situação e darmos resposta, porque é isso que Deus espera de nós, né? Darmos a resposta àquela situação. Louvado seja o nome de Jesus para sempre, que nós sejamos verdadeiramente confiáveis, né? Que mulheres cheguem até nós e sintam segurança de falar, né? Falar de coisas que têm acontecido na sua vida, falar dos seus erros, falar dos seus acertos. As pessoas não vão falar das suas mazelas que estão acontecendo por prazer. Elas muitas vezes falam pedindo ajuda, dizendo: eu não sei como sair dessa situação, mas que o Espírito de Deus ele continue nos aconselhando e que nós possamos ser resposta de Deus para a vida dessas pessoas, para a vida dos nossos filhos, né? Filhos que muitas vezes estão em casa. Costumo dizer que mesa é lugar de comunhão, é lugar de acerto, é lugar de decisões, né? Mas pais e mães que não têm mais tempo de olhar nos olhos dos filhos, né? De perceber que algo de errado está acontecendo com eles e que possa isso ser resolvido ali no seio familiar, né? Na mesa. Olhe para os seus filhos, seja transparente, não guarde, não cubra, não faça de conta que não está vendo. Né? Isso é um erro muito grande que os pais têm cometido, porque vai mexer em algo que vai dar trabalho, vai mexer em algo que vai requerer esforço, vai requerer disposição, né? Para poder enfrentar em Deus, e o Senhor nos dará graça para poder dar resposta a essas situações em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Seja honesto e transparente em tudo, que possamos verdadeiramente agirmos com transparência, ainda que venha nos doer. Seja confiável, né? Que os seus filhos olhe para nós e possam encontrar em nós a segurança, um porto seguro, dizer: minha mãe fiz errado, mas eu preciso te falar, né? Que o Espírito Santo ele traga em nós essa estrutura de ouvir. Muitas vezes nós ouvimos e disseminamos, falamos com pessoas, até crentes mesmo, que não deveríamos falar. Quando, na verdade, nós deveríamos ir para os conselhos que Deus nos dá, né? E buscar do Senhor a solução que a gente precisa. Que o Espírito Santo ele nos ajude em nome de Jesus. Lembre-se que Deus é soberano e fiel. Deus é soberano e fiel. Então, confie nele em situações de injustiça. Confie nele, creia que a sua justiça, a minha justiça, ela vem de Deus. Eu já passei por experiências, assim, né? Às vezes nós somos injustiçados. E a tendência de quando nós somos injustiçados, primeiro que nós temos, quando nós temos a segurança que nós fomos injustiçados,
Nós queremos justiça, só que a palavra de Deus, ela diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Porque quando nós pedimos ao Senhor, Deus, faz justiça, na verdade não é justiça que nós queremos, é vingança, porque não há justiça em nós. Enquanto nós tivermos o sentimento de justiça, Deus ele se cala, porque na nossa ira não opera a justiça de Deus. Mas quando nós temos um coração disposto a entregar a razão e prosseguir, aí Deus se levanta em nosso favor, né? Porque Deus ele é soberano e fiel. E ele sabe muito bem quando nós somos injustiçados. Versículo 22. Lembre-se que Deus é soberano e confie nele em situações de injustiça. Confie no Senhor em situações de injustiça. O Espírito de Deus, ele nos ajude, né? Na hora da injustiça, que nós possamos verdadeiramente buscar a justiça de quem é justo. Às vezes nós, na hora do mal, na hora que nós estamos sendo injustiçados, na hora que nós estamos, até na nossa casa. Nós podemos passar por momentos de injustiça na nossa casa? Podemos. Família, família tem conflitos, né? Família tem, muitas vezes, desacatos, família tem diferença, nós somos diferentes, graças a Deus que nós nos fizemos diferentes, né? Nos formou diferentes um do outro. Eu tenho duas filhas, três filhas, e todas três, cada uma tem uma personalidade diferente. Cada uma tem uma forma de agir em situações diferentes, né? Tem aquela que se levanta, que já é despachada, vai agir, vai buscar dar resposta, tem outra que já, né, se encolhe, né, quer se esconder. Então, são situações diferentes, são personalidades diferentes, cada uma tem seu DNA diferente. Então, e a nossa tendência, na hora que estamos sendo injustiçados, até mesmo dentro da nossa casa, é buscar justiça. Muitas vezes buscamos aonde não há justiça. Quantas vezes nós queremos uma palavra de defesa, uma palavra de afirmação, e buscamos muitas vezes na fonte errada. Então, que o Espírito de Deus nos ajude nessa hora, que nós possamos verdadeiramente olhar para o Senhor, olhar para a Sua palavra, buscar a justiça de quem é justo, buscar a resposta daquele que verdadeiramente pode dar a resposta que nós precisamos. Que o Espírito Santo nos auxilie e nos ajude todos os dias. Verso 24, ele diz assim: submeta seus planos e decisões à vontade de Deus, confiando que Ele guia você para o melhor. Eu já tive alguns prejuízos durante a minha caminhada. Durante a minha caminhada, eu já tive alguns prejuízos por muitas vezes acharmos que a gente pode sozinho, né? Essa parte aqui eu tenho controle, eu tenho domínio. E assim, a gente quer fazer, a gente quer executar, e muitas vezes da nossa forma, né? E aqui no verso 24, o Senhor está dizendo que nós devemos submeter submeter os nossos planos e decisões à vontade de Deus, confiando que Ele guia você para o melhor. Submeter é você pegar os seus planos, suas decisões, é nós pegarmos aquilo que nós achamos que já está no nosso controle, aquilo que nós, olha, afinal, isso aqui não precisa nem orar, está muito claro, né? Mas ainda assim, nós precisamos nos submeter a entendermos que nós estamos depois de Deus. Nós submetemos os nossos planos e as nossas decisões ao Senhor, ainda que aos nossos olhos pareçam ser bons, né? A palavra de Deus diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Que nós aprendamos, né, com a palavra de Deus a submetermos o futuro dos nossos filhos, né, à vontade de Deus. Eu lembro de uma vez, Cris, que eu estava com a Carol no culto e ela queria muito ser alguém no meio artístico, né? E ela tinha 12 anos de idade, ela pediu para fazer umas fotos fotográficas e fiz essas fotos. Paguei muito caro na época, porque foi o irmão da Sônia Braga que treinou ela e disse: olha, mãe, ela passou para modelo fotográfico e passou para atriz.
E ela ficou empolgadíssima. E ele disse assim: eu já posso fazer uma agenda para ela em São Paulo, se a senhora quiser. E a senhora vai com ela, para ela já começar já a fotografar. Eu lembro que nesse período, nesse percurso, eu fui a um culto. E no culto, Deus usou um profeta e chamou Carol pelo nome, Caroline. E quando ela levantou a mão, ele falou: você está sozinha aqui? Ela disse: não, minha mãe. Ele falou comigo, eu estava do outro lado. Ele olhou para mim e disse assim te diz o Senhor, rasgue a agenda. E foi muito forte, porque primeiro ele falou com a Carol: Carol, você tem um desejo muito grande de ser alguém no meio artístico, né? E ela disse sim. Aí ele falou: você está sozinha aqui? Ela disse: não, estou com minha mãe. E cadê sua mãe? Eu levantei a mão, ele olhou para mim e falou: mãe, assim te diz o Senhor, rasgue a agenda, porque não é isso que Deus tem para Carol. E ainda disse: guarde o seu coração, porque você vai procurar e não vai encontrar, porque Deus vai usar muito a Carol, mas é a serviço do povo de Deus. Olha que coisa. E eu submeti naquela hora, ela começou a chorar, e porque ela sabia que quando Deus falava para mim não tinha volta. E quando saiu dali, eu disse: filha, a viagem está cancelada. Eu tinha pago na época R$ 5.000, foi muito dinheiro para poder fazer, organizar a agenda para ela em agências, fazer fotos. E foi para um hotel, fiquei lá com ela o dia inteiro, durante 2 dias, para poder fazer as fotos e tal. E quando saiu dali, eu disse: minha filha, não tem mais agenda. E ela chorava, se esperneava. Eu disse: Deus falou, se Deus falou, a gente se cala. Então, não tem mais agenda, rasguei a agenda, liguei para a agência, cancelei, perdi todo o recurso que eu tinha investido. Mas se eu tivesse antes orado, se eu tivesse buscado do Senhor se verdadeiramente era aquilo que ele tinha para Caroline, eu tinha evitado alguns prejuízos, né? Então, que nós venhamos aprender com a palavra de Deus, a submeter, né, as nossas vontades, o futuro dos nossos filhos, à vontade de Deus, porque a vontade de Deus, por pior que pareça aos nossos olhos, ela é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome de Jesus. E tive esses prejuízos, né? Mas eu glorifico a Deus por ter tido a disposição também, porque fazer o caminho de volta é mais difícil. O caminho de volta sempre é mais difícil, né? E Deus me deu disposição, e foi o Espírito de Deus que me orientou e me deu disposição para fazer o caminho de volta e dizer: não, eu vou obedecer, eu decido obedecer e submeter o futuro da Carol ao Senhor. Louvado seja Deus, isso serve para a nossa vida cotidiana. Quantas vezes nós tomamos algumas decisões precipitadas, né? Quantas vezes temos alguns prejuízos que não precisavam ter, né? Quantas vezes? Porque muitas vezes não submetemos as nossas decisões, né, à vontade de Deus. À vontade de Deus. Porque nem sempre a vontade de Deus aos nossos olhos vai ser boa. O profeta Jeremias, ele disse que quando ele provou, a vontade de Deus era amarga feito fel. Mas quando ele digeriu, quando ele entendeu, quando ele ruminou, quando ele foi mastigando, ele foi absorvendo, ele deixou que descesse para o seu ventre, ele disse que se tornou doce como mel. A vontade de Deus ela é boa, ainda que aos nossos olhos pareça mal no momento. Mas a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos. Né? Que nós venhamos a entender, nós não somos melhores do que Deus. Às vezes nós, por sermos tutores, né? Pai, mães, nós achamos que muitas vezes com as nossas atitudes nós somos melhores que Deus. Podemos proteger, guardar os nossos filhos mais que Deus. Podemos muitas vezes oferecer um futuro mais promissor do que Deus. Que o Espírito de Deus ele venha nos esquadrinhar e venha nos orientar nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Submeta seus planos e decisões à vontade de Deus, confiando que Ele guia você para o melhor. Deus ele sempre irá nos guiar irá nos guiar para o melhor. Deus ele é o mais interessado que nós vivamos o melhor dessa terra. Foi Jesus quem disse: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Né? Os conselhos que Provérbios, o livro de Provérbios nos dá, 24, versículo 24, confiando que ele guia você para o melhor. O melhor não está conosco, o melhor não está nas nossas decisões, o melhor não está nos nossos conhecimentos, o melhor não está nos nossos recursos, muitas vezes, mas o melhor para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, está no coração de Deus.
Versículo 7 é um versículo que me chamou a atenção. Possamos viver com integridade, confiando em Deus em todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós queremos pegar atalhos, às vezes nós nos sabotamos muitas vezes e queremos pegarmos atalhos. Deus ele não trabalha com atalho. Deus ele trabalha com plano original, ele tem começo, meio e fim. Né? E precisamos entendermos isso aqui no versículo 7, que possamos viver com integridade, confiando em Deus em todas as áreas da nossa vida. Olha, como nós seríamos mais felizes, né? Se nós confiássemos em Deus em todas as áreas das nossas vidas, confiássemos o futuro dos nossos filhos a Deus, a educação, né? Às vezes nós achamos que por conhecimento nós podemos forjar os nossos filhos melhor do que a palavra de Deus, né? Olha, mas ele está novo ainda, não é para ele, sabe? Isso aqui não é para ele ainda. Eu lembro que minha filha, ela com 14 anos, ela pregava. Eu achava lindo aquilo, porque aquilo foi uma construção para o futuro. Ela, às vezes, o pastor dizia para ela, Rafaela, hoje quem vai ministrar é você, ou amanhã. E ela não me falava, mas ela investia naquela proposta. Chegava na hora do café da manhã, do pequeno almoço. Rafaela, vem tomar um pequeno almoço. Mãe, não, não posso. Vem almoçar. Mãe, não vou almoçar. Mas você não comeu nada hoje. Mãe, fique em paz, eu estou bem. E eu não sabia, porque só via bíblias de estudo em cima da cama e livros. E ela estava ali, envolvida. E quando chegava no dia, eu estava na igreja, que o pastor chamava, ela nem sabia que ela ia ministrar. E ela subia, Deus usava com tanta graça, com tanto poder, né? E eu via ali a fidelidade de Deus, que possamos viver com integridade, confiando em Deus em todas as áreas da nossa vida, né? Porque nós temos a tendência a acharmos muitas vezes que a nossa opinião é melhor, né? Que nós queremos o bem. A Bíblia vai dizer assim, pode porventura uma mãe se esquecer do seu filho que amamentou, mas, vírgula, se todavia ela vinha se esquecer, existe um parêntese aí, não é? Tem mães que esquecem. Se todavia ela vier se esquecer, o Senhor não se esquecerá de nós. Então, que nós possamos verdadeiramente confiar com integridade, né, o futuro dos nossos filhos ao Senhor, entendendo que Deus cuida de todas as áreas da vida. Deus não, ele não melhora, ele transforma, né? Transforma a natureza, transforma caráter, né? Transforma aptidões para o mal em aptidões para o bem. Nós não temos poder de fazer isso. Que nós possamos aprendermos com a palavra de Deus em nome de Jesus. Que venhamos verdadeiramente confiarmos no futuro dos nossos filhos ao Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que o livro de Provérbios ele foi escrito no momento de abundância, no momento que Israel estava passando por uma fase de tranquilidade espiritual, de tranquilidade social, política. Então, eles estavam tranquilos, né? E foi atribuído ao sábio, né? Parte do livro de Provérbios foi atribuído ao sábio Salomão. O Senhor, ele nos instrui, assim como o Senhor instruiu Salomão para governar uma nação, que Deus ele venha nos instruir, né? Para governar a nossa casa, governar os nossos filhos, o futuro dos nossos filhos, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus ele venha nos ensinar, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você que está agora conosco, que está nos ouvindo, que ouviu essa palavra, né, que ouviu esses conselhos do livro de Provérbios, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa, quero orar pelos seus filhos, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, essa é a tua palavra, a verdade que não mente. Seja todo homem mentiroso, mas o Senhor verdadeiro. Pai, eu quero neste momento, em nome de Jesus Cristo, apresentar, Deus, cada irmã, Senhor, que está conosco, Senhor, cada filho, Deus, em nome de Jesus, Senhor, famílias que têm se levantado, que têm entendido o plano original na terra para o qual o Senhor criou. Pai, em nome de Jesus, eu te peço neste momento, Senhor, que o Senhor alcance cada uma dessas mulheres,
cada uma, Senhor, dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que eles sejam tocados por Ti nesta manhã. Deus, que famílias sejam tocadas, sejam alinhadas, ajustadas, através da Tua palavra nesta manhã. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Deus, em nome de Jesus, de poder, Senhor, falar da Tua palavra. Senhor, de poder relembrar os planos originais que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, que essas famílias, Senhor, elas sejam, Senhor, imersas, ó Deus, nesses planos originais que o Senhor tem para a família, para o filho, Deus, para a mãe, para o esposo. Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, Pai, que essas famílias sejam tocadas e transformadas pelo seu poder. Que o Senhor nos ensine verdadeiramente a confiarmos, Senhor, com integridade. Não é de momento, não é de crises, não é por emoção, mas com integridade. Confiarmos, Senhor, o futuro, Senhor, da nossa família, dos nossos filhos. Pai, muitas vezes o nosso futuro também ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Pai, eu oro porque eu creio, Senhor, já quero te agradecer. Em nome de Jesus. Amém.